Mateus capítulo 13, versículo 24 ao 30 diz assim: Propôs-lhes outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia a boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio? E ele lhes disse: Um inimigo é que fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhes disse: Não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: Colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Nós estamos continuando a nossa série sobre histórias e parábolas, e nós vamos voltar à parábola do joio esta noite. E nós iniciamos essa parábola na semana passada, e hoje não é bem uma continuação do estudo da semana passada, mas na realidade é uma outra perspectiva, é uma outra visão, é uma visão totalmente diferente da que nós vimos na semana passada. É claro, no mesmo tema, mas é uma outra verdade que nós temos aqui. E a vantagem, como eu falei na semana passada, é que no versículo 36, ou seja, alguns versículos mais adiante, onde nós paramos, Jesus, ele explica, ele mesmo dá a explicação, a interpretação da parábola. E a gente vamos, mais uma vez, nos aproveitar disso. Mas vamos ver hoje, diferente da semana passada, que nós vemos o quem é quem da parábola do joio, nós vamos ver hoje o processo do joio. Vamos focar no joio em si. Semana passada vimos quem é a boa semente, quem é o joio, quem é o inimigo, esse tipo de coisa. Hoje vamos focar no joio. O processo do joio, a saber, o semear do joio, o crescer do joio e o conhecer do joio. Então, vamos olhar comigo no versículo 25, que diz: Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Então, a primeira pergunta a responder é a questão do semear do joio. Como é que o joio foi semeado? É importante ver que esses homens, no versículo 25, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou. Quem são esses homens? Esses homens são os servos do versículo 27 e versículo 28. O versículo 27 fala: E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu o joio? E o 28 fala: E ele lhes disse, o inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: Queres, pois, que vamos arrancá-lo? Então, estes homens que estão falando aqui no versículo 25, que eles estão dormindo, eles são os servos. Estes servos estavam dormindo. Estes servos, eles são fruto da boa semente, ou das boas sementes que foram semeadas ou colocadas na igreja, como nós vimos na semana passada, que a boa semente são as pessoas boas que Deus está semeando em suas igrejas ao redor do mundo. São igrejas locais, não são denominações, não são associações, são igrejas locais. A única instituição no mundo em que Deus fundou, Deus não fundou associação, Deus não fundou denominação, Deus não fundou nada disso, ele fundou igrejas locais. Tá? Mas são dessas igrejas, dessas sementes que foram boas sementes, que foram semeadas nas igrejas, isso tudo a gente viu semana passada, é que estes servos, estes homens são os servos. Tá? Note a palavra dormindo no versículo 25. Mas dormindo os homens. Quem são os homens? São os servos. Que servos são daquelas boas sementes que Deus colocou nas igrejas. Então, nas igrejas haverão servos. E são estes homens, estes servos que estavam dormindo. Dormindo os homens. O joio é semeado, ou seja, o joio entra na igreja. Quem traz para a igreja, quem coloca na igreja a boa semente? Jesus. Quem coloca a má semente é o inimigo. Quem é o inimigo? É o diabo. Então, quando os homens, os servos, dormem, então esse joio, a semente do joio,
ela entra então na igreja porque os homens, os servos, estão dormindo. E se trata de descuido, se trata de indiferença, se trata de não estar atento. Quem? Os servos. Quem são os servos? As pessoas que fazem a igreja. A verdade é que nem todo mundo na igreja é um servo. Devem ser, um dia podem vir a ser, mas são os servos, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão atuando, aqueles que estão participando da igreja, esse descuido, essa diferença. Ou até pode ser devido à rebeldia. Dormiram simplesmente por rebeldia, assim como Jonas dormiu no navio em rebeldia a Deus. Deus falou, vá para Nínive, ele falou, vou nada, eu vou para Jopa. Entrou no navio para Jopa, desceu lá para o porão do navio e foi dormir. Era um sono, era uma dormida de rebeldia. Então pode ser rebeldia, pode ser indiferença, pode ser descuido, pode ser ignorância, mas de alguma forma os homens dormem. Muitas igrejas são culpadas justamente de dormir e permitir esse tipo de coisa. Permitir o quê, pastor? Eles aceitam e batizam pessoas que nunca sequer ouviram o Evangelho, que nunca entenderam o Evangelho, nunca receberam, nunca aceitaram o Evangelho. Tem muita igreja que alguém é batizado da seguinte forma: tem um culto evangelístico, 45 minutos, 1 hora de louvor entre aspas. Aí o pastor prega lá uma mensagem e fala assim, quem quer receber Jesus? Aí muita gente, eu. Tudo bem, receberam Jesus, pronto. Aí vamos batizar agora. O evangelho não foi pregado. O evangelho não foi entendido, o evangelho não foi aceito. Ué, então, são salvos? Claro que não. Agora, são pessoas que vão entrar numa igreja, talvez se até batizado, vão começar a frequentar aquela igreja, se identificar como crente, começar a observar e ver como é que o crente age, vão aprender os costumes, os trejeitos, o vocabulário do crente. E vão dizer que são crente e não são crente. Ah, não, eu levantei minha mão e fui batizado, eu sou membro da igreja. E não são. Tem igreja que faz isso. Alguns casos extremados, talvez não tão incomum, mas acontece isso. Muitas vezes a igreja, para você ser salvo, você tem que fazer um curso de 6 meses, aí para o batismo mais 6 meses, mas no momento algum nesses 6 meses a pessoa aceitou Cristo. Fez o curso, completou as aulas, fez as tarefas, decorou os versículos, fez os exercícios, mas foi salvo? Eu não sei, muitas vezes não. Muitas vezes simplesmente completou o curso, completou o pré-estabelecido, mas não é salvo. Ah, mas fez o curso, respondeu certinho, passou na prova, batismo. E assim você enche a igreja, você semeia a igreja de quê? De joio. De joio. Porque você está permitindo pessoas que não são salvas se adentrar à igreja. Essas pessoas, como nós vimos na semana passada, podem parecer, cheirar, andar, falar, piscar, se comportar como crente. Mas é só joio. Lembrando que o joio é o quê? É idêntico, muito, muito parecido. Enfim. Então, eles aceitam. Então, é preciso ter muito cuidado e não dormirmos. Não dormirmos no ponto. Porque quando os homens dormem, é quando vem o inimigo e introduz, semeia o joio no meio da igreja. Uma forma de evitar, a forma de não dormir, uma forma de vigiar, é através da pregação fiel. A pregação direta, não aguada, não destilada, não enfraquecida. Uma pregação que visa agradar, não ao ouvinte, mas ao Senhor. Tem muita igreja que não é assim. Tem muita igreja que a pregação é para agradar o ouvinte. E não necessariamente agradar a Deus. Então o que ocorre é que as pessoas vão para a igreja e ouvem uma mensagem meio diluída. Porque a mensagem não visa ofender ninguém. Eu não viso ofender ninguém. Mas se a mensagem ofende alguém, aí o problema não é comigo. Então muitas igrejas eles têm medo de pregar algo direto, algo muito bíblico, certos temas, porque senão as pessoas vão fugir, vão embora. E vão fazer o quê? Não é o que a gente quer, mas quando você começa a aguar
diluir a pregação da palavra. Você começa a permitir, porque a pessoa, entende, a pessoa não regenerada, ela não aprecia ou entende as coisas de Deus. Então, quando o pastor prega uma mensagem que vai contra aquilo que a pessoa está querendo ouvir, duas coisas podem acontecer. Aquilo pode edificar, ou aquilo pode ofender a pessoa. Edificar, ofender. Uma pessoa que vem para uma igreja onde a pregação é direta, ela é clara, ela pode talvez até vir ofender o ouvinte. Se ofender muito, a pessoa para de vir. Tem gente que vem para a igreja, ouve a mensagem, mas ele sai com um gostinho meio de levar umas lapadas. Aí não se sentem bem. Aquilo pode ser convicção do Espírito Santo, e se for o caso, você deve se render à convicção do Espírito Santo. Ou aquilo pode ser simplesmente a carne relutando contra uma mensagem espiritual. E quando a carne de um perdido reluta, ele acaba não ficando. Ele acaba com o tempo saindo. Então, a pregação fiel à palavra de Deus, ela vai acabar que limpando o joio. O joio não fica. Ou fica. Pode ficar, pode não ficar, mas é uma forma de você não dormir. Entendendo? Joio haverá. Joio haverá. Jesus falou sobre isso em Mateus 15, versículo 12. Mas entendendo que a pregação, como eu disse, bíblica, ela vai fortalecer ou vai enfraquecer, escandalizar, dependendo do ouvinte, se ele é salvo ou perdido, se ele é espiritual ou carnal. Mateus 15, 12. Então, acercando-se deles, os seus discípulos disseram-lhe: sabes o que os fariseus, ouvindo essas palavras, se escandalizaram? E ele, porém, respondendo, disse: toda a planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Isso aqui é outro episódio aqui. Jesus falou umas coisas duras, ele pregou uma mensagem, digamos, difícil de ouvir, como às vezes se prega aqui também. E os discípulos vieram para ele e disseram: Senhor, os fariseus se escandalizaram, ficaram chateados com você. Os fariseus eram o quê? Eram joio. Olhando do ponto de vista da nação de Israel, era joio. Muitos não receberam, não aceitaram o Messias. Eles, os fariseus, estudantes, doutores, mestres da lei, o Messias apareceu em carne e osso na frente, debaixo do nariz deles, e eles não reconheceram. Por quê? Porque o homem natural, não salvo, não aprecia, não entende as coisas do Espírito. O Messias veio, bateu na porta deles, e eles não reconheceram o Messias. Então eles se escandalizaram. Jesus usou o termo interessante, ele falou assim: toda planta, estamos falando sobre joio e trigo. Joio e trigo é o quê? Planta. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Ele está referindo exatamente o que está, o assunto que estamos falando na semente, na parábola do joio. Quando é alguém que está na igreja, que não foi Deus que plantou, não foi Deus que trouxe, ele vai se escandalizar e mais cedo ou mais tarde ele vai acabar saindo. Por quê? Porque está escandalizado. Aquilo não está edificando, aquilo não está ajudando, não está agradando. Um crente, um salvo espiritual, quando ouve a palavra de Deus, mesmo que aquilo machuque, mesmo que aquilo o ofenda, mesmo que aquilo vá contra, acuse, sabe o que ele diz? Ele diz amém. Ele diz amém, está certo. Não, tá. Amém, o senhor está certo, realmente está certo. Eu que estou errado, eu que preciso mudar. Eu que estou em falha, eu que preciso mudar os meus caminhos. Agora, um perdido ou um crente carnal se ofende. Não vou mudar. Não quero mudar, não vou mudar. Eu já falei isso antes. A diferença entre um perdido e um crente carnal é muito tênue, é muito pouca. É como o joio, você não sabe dizer a diferença. Entre um crente carnal e um perdido, a diferença é do joio para o trigo. É do joio para o trigo. É justamente isso. É fácil você identificar, ou devo dizer, é mais fácil você identificar o crente espiritual. Agora, o crente carnal, o crente espiritual não se parece em nada com o joio, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, quando eu reconhecer o joio.
Mas o crente carnal e o perdido, a diferença é entre joio e trigo. É quase que imperceptível. Tá? Mas vamos ver mais sobre isso daqui a pouquinho. Então, devemos manter a salvação e o evangelho à frente. Sabe, alguém que vem para a nossa igreja e acha que salvação é por obras, é por batismo, é por membresia, a pessoa, mais cedo ou mais tarde, ela vai se escandalizar, porque aquilo vai contra o que ela crê, o que ela acredita, no que ela baseia a sua fé, a sua salvação. Então, uma de duas coisas acontece, ou se rende àquilo, ou se revolta contra aquilo. E nós vamos voltar para isso daqui a pouquinho, já. Mas devemos manter, então, a pregação bíblica, manter o evangelho à frente de tudo. Lembrando que joio é imitação. E há imitações que são mais óbvias do que outras, como eu acabei de falar. Versículo 25, veio o seu inimigo e semeou joio no meio do trigo. Quem? O diabo. O diabo é o inimigo e ele é enganoso. Joio e trigo confundem. Então, é justamente a especialidade dele. Então, mesmo com todo o esforço de manter o evangelho, manter a pregação, manter a verdade, mesmo com todos esses esforços, ainda assim vai ter joio. Aí você imagina se a gente dorme. Imagine se a gente cochila e descuida. Aí o joio, enche. Versículo 26. Nós vimos agora o semear do joio, vamos ver o crescer do joio. Versículo 26. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Note que o joio cresceu junto com o trigo. E quando a erva cresceu, o que é erva? Erva é a planta. Quando a planta cresceu, que planta? O joio planta, o trigo planta, as plantas, a erva cresceu. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, os dois vão crescer juntos. O joio vai crescer, o joio vai crescer. Ao lado dos crentes verdadeiros, tem os crentes falsos. E o crente fajuto parece ser legítimo. Essa é toda a questão do joio. Ele parece ser. Ele se junta à igreja. Talvez chegue a ser batizado. Pode se vestir, falar, carregar uma Bíblia embaixo do braço. Tudo isso, todos os trejeitos. Mas não é. Parece, mas não é. É apenas uma imitação. Não é salvo. Note que o versículo 30, no começo do versículo fala, deixai crescer ambos juntos. Deixai crescer. Ele falou, deixa crescer o joio. Mas o joio é falso. Mas deixa crescer, deixa o joio crescer. Devemos sim pregar, devemos sim avisar, devemos sim acautelar, mas aumenta o engano, porque não só parece, mas cresce. O joio cresce. O joio desenvolve. O joio não tem a mesma aparência, ele mostra progresso. Ele cresce. Ou seja, é mais enganoso ainda. Não só aparece, mas ele cresce. Tem crescimento. Versículo 26. E aqui vem uma dica importante, que separa o joio do trigo. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Quando é que o joio apareceu? Quando é que o joio é perceptível? Quando é que o joio fica evidente? Não quando cresce, mas quando frutifica. Mais uma vez. E quando a erva cresceu, ou seja, os dois cresceram, e frutificou. O joio não frutifica. Ele cresce, mas não frutifica. Então, quando o trigo e o joio crescem, vão crescer, vão crescer, vão crescer, vão crescer, mas somente o trigo vai frutificar. E aí você vê o que é, fica mais evidente o que é joio e o que é trigo. Mas enquanto crescem, a gente não sabe dizer. Essa é a característica do joio. Tem aparência enquanto cresce, a diferença é que não dá fruto. O joio
pode ter todas as folhas do crescimento. E de fato tem. E as folhas do crescimento do joio é igual às folhas do crescimento do trigo. Eles são idênticos. A diferença não está nas folhas, a diferença está no fruto. No fruto. Lembrando que as folhas é o que é externo. O fruto, ele é interno. O fruto, o trigo, ele está na planta, na erva do trigo, mas ele não aparece, mas está lá de forma embrionária, ele está lá dentro do caule, ele está lá enrolado nas folhas, ele não está visível, não está aparente, não pode ver nem perceber, não pode colher, mas o fruto interno está lá dentro. O joio não. O joio só tem a folha, só tem o caule, mas não tem fruto nenhum, não tem trigo nenhum. Então a diferença é que o joio tem as folhas, mas não tem o fruto. O trigo tem a folha e tem o fruto. Inclusive Jesus falou justamente sobre isso. Uma figueira que tinha todas as folhas, mas não tinha fruto. E ele amaldiçoou a figueira, que ela secou de um dia para o outro. Por quê? Porque tinha folha, mas não tinha fruto. E ele foi lá procurar o quê? Fruto. E não encontrou fruto, só encontrou folha. Assim é o joio. Você vai no joio, lhe parece trigo, você espera trigo, mas não dá trigo. Por quê? Porque é joio. O trigo são frutos internos, está lá dentro. Ele pode ir para a igreja, como eu falei, pode até evangelizar, talvez. Agora, você que é trigo, não é triste que talvez o joio vai evangelizar e você que é trigo não vai? Pense nisso. Pense nisso um pouquinho. Mas vamos lá. Mas tudo folha. É tudo externo. Folha você vê de longe. Sabe, você vê uma mangueira de longe, você vê primeiro aquela, de longe, eu digo de longe 1 quilômetro, você vê aquela mangueira, aquele pé enorme, grande, cheio de folha, verde, bonito, frondoso. As frutas você vai ver ao se aproximar. Então, tudo que você vê externo é folha. Não que folha, veja bem, não que folha não é importante. Porque sem folha, a fruta, a árvore não dá fruto. Então, não estou dizendo que folha não é importante. Folha é importante. Folha é muito importante. A saúde de uma árvore você vê pelo estado das folhas. Mas a verdade é que se for só folha, tem que ter fruto. Só folha não resolve. Só folha pode ser joio. Tem que ter fruto. Uma árvore saudável tem folha e fruto. Então, muito cuidado com a conversa fiada de que só o interior que é importante. Muito crente fala isso. O importante é o interior, é o coração, que só Deus vê. Ninguém mais vê. Pastor não vê. E não vê mesmo não. Meu marido, minha esposa, meu filho, meu pai, minha mãe, meu professor, policial, meu vizinho, meu amigo. Ninguém vê. E ninguém vê mesmo não. É verdade que só Deus vê o interior, mas Deus não só vê o interior. Há uma grande diferença. O fato que Deus só Deus vê o interior, não quer dizer que Deus só vê o interior. Deu para entender? É só mudar a posição do só. Só Deus vê o interior, mas Deus não só vê o interior. Deus está vendo o exterior também. Deus não só está preocupado com os frutos, Ele está preocupado também com as folhas. Porque sem folha não tem fruto. E se tem fruto é porque tem folha. O problema do joio é que ele tem folha, mas não tem fruto nenhum, porque não é trigo. Mas Deus está sim preocupado com o exterior e o interior. Ele está preocupado aonde você anda, com quem você anda, como você fala, como você se veste, como você se diverte, tudo isso é exterior. Veja bem, joio pode ter tudo isso e não ser salvo. Então se joio pode ter não ser salvo, então eu que sou salvo, posso andar do que eu quiser, do jeito que eu quiser. Poder você pode. Poder você pode. Mas vai prestar conta para Deus. Essa é a grande verdade. Então o fruto é importante, a folha é importante, e Deus vê ambos. Na verdade, um afeta e revela o outro.
Como é que você sabe que uma lata de ervilha no supermercado tem ervilha dentro? Pelo rótulo. Ou seja, você sabe o interior pelo exterior. E quando os dois não batem, há um problema. Muitas vezes tem um trigo, um salvo, mas o exterior é de um perdido. Está errado? Outras vezes é o contrário. O exterior é de um salvo, mas dentro é um perdido. Esse é o joio. O problema do joio é que ele vai ser lançado no inferno. Esse é o problema do joio. O salvo não. O salvo, mesmo que não esteja batendo o exterior com o interior, ele não vai para o inferno, mas ele vai encarar o tribunal de Cristo, onde ele vai perder galardão, ele vai receber sua posição para o resto da eternidade, baseado em como ele viveu aqui. O seu rótulo bate com o que está dentro, a folha bate com o fruto, ou você tem folha do mundo e fruto de Deus? Complica a coisa no julgamento. Então Deus olha ambos, o interior e o exterior. Como é Deus que olha ambos, o interior e o exterior, nós, a questão de dormir, de não dormir, de vigiar, para que não entre joio na igreja, mas não é para a gente fazer essa vigília para ficar olhando e julgando quem é ou não é joio. Bom, a Bíblia fala, não pode dormir, então não vou dormir. Deixa eu ver quem é joio. Não, isso não é o que está dizendo aqui, não, gente. A gente não dorme mantendo a igreja santa, justa, pura, pregando a verdade, fazendo o que é certo, sendo fiel à palavra, e não ficar, deixa eu ver, eu tô achando que está com jeito de joio ali também. Não é isso. Porque o que acontece é que aí a igreja começa a fazer o que o pai da família disse para não fazer, arrancar. Você é joio, vai-se embora daqui, a gente quer joio aqui não. Jesus mandou fazer isso? Não, ele mandou fazer o contrário. Ele falou, deixe ambos crescerem juntos, ou seja, não mexa. Por isso que nessa igreja aqui, ninguém nunca foi expulso. Por mais horripilante, escandalizante, foi a coisa que porventura pessoas fizeram ou não fizeram no decorrer dos anos. Ninguém nunca foi expulso. Por quê? Não sou eu que vou arrancar. Eu vou ser bem franco com você. Tem certos casos que eu olho assim e fico, rapaz, está com cheiro, um jeito de joio que... Mas quem sou eu? Quem somos nós para julgar? A gente só vê as folhas. Mas as folhas podem ser indicativo de alguém crente ou de alguém perdido, ou a mistura dos dois. Então não cabe a gente estar julgando, fazendo isso, que não é nosso trabalho. Então, olha comigo o versículo 30. Nós vimos o crescer do joio, o crescer do joio, o semear do joio. Vamos ver agora o conhecer. Versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. O joio vai ser descoberto mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde o joio vai vir à tona. Note que eles crescem juntos até a ceifa. Até a ceifa. Direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar, mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Então o joio pode enganar por algum tempo, mas não para sempre. Como nós já vimos, a distinção é difícil, até impossível, e é por isso que Deus manda deixá-los crescer juntos. Por isso não devemos estar a gente querendo fazer essa colheita, essa separação. Quem vai fazer isso são os anjos. No fim do mundo, e podemos aplicar isso para o dia de hoje, que Deus vai tirar essas pessoas da igreja. Eu já falei isso antes, as pessoas vão achar, eu vou sair desta igreja. Você pensa que você está saindo, você está sendo tirado. Não você aqui, é claro, mas a pessoa foi removida. A pessoa foi tirada.
Mesmo sendo salvo, talvez Deus tirou, Deus falou, você teve sua chance, agora... Quando tem uma parte do corpo que não está cumprindo sua função, aquilo é um problema. Se alguma parte do seu corpo não cumpre a função, se uma parte do seu corpo fica cancerosa, por exemplo, o que você faz? Vai lá e tira. Vai lá e tira. Isso muitas vezes que Deus faz. Deus opera, Ele retira a parte cancerosa. Mas o joio vai para o mesmo inferno que os bêbados, os drogados, os bandidos, os mentirosos, os desonestos, os adultos, o mesmo inferno. Mas ele era da igreja, ele ia para culto, ele era... Vai para o mesmo inferno, gente. Não é triste? Pois é. Foram semeadas para o inimigo. O inimigo é quem? O diabo é um enganador. Ele engana. Temos cuidado. Todo fingimento, toda boa obra não vai valer de nada. Eu vou ler aqui, Mateus 7, 21. Jesus falando, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Aí muita gente vê, tá vendo? Vai para o céu quem faz a vontade. Tá vendo? Faz, tem que fazer, tem que ter obras. Vamos ler o resto. Olha o perigo de tirar um texto fora de contexto. Olha o perigo de não ler o versículo seguinte, ou os versículos seguintes, ou parar e falar, pronto, é isso que está dizendo. Porque nem sempre é assim. Tá? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ué, que essas pessoas que profetizavam, expulsavam demônios, faziam isso e aquilo, sabe quem são essas pessoas? O joio. Pessoas na igreja. O povo do mundo profetiza, expulsa demônio e faz maravilhas? Não. Quem faz isso? O povo na igreja. Ué, expulsa demônio e faz maravilhas, milagres? Perdidas? Faziam isso não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Satanás. Lembra José no Egito, as pragas do Egito, que Moisés vinha, fazia uma praga, aí os magos do Egito faziam outra praga? Milagre. Nos primeiros sinais, era pau a pau. Moisés fazia uma coisa, vinham os magos do Egito e milagre, um contra-milagre. Isso não durou muito tempo, mas entenda. Essas pessoas aqui eram perdidas, e está dizendo aqui que profetizavam, expulsavam demônios e fizeram maravilhas. Pelo poder de Deus? Claro que não. Se não eram salvos, claro que não. Poder de quem? Do diabo. E tem gente em igrejas profetizando. A Bíblia fala que nos últimos tempos muitos seguirão falsos apóstolos, heresias e doutrinas de demônios. Lembra que Timóteo? Está escrito isso em Timóteo. Seguirão doutrinas de demônios. Quem vai introduzir doutrinas de demônios? O joio, gente. E é o joio que fala aqui. Mas, note, Jesus falou, só vai entrar no céu quem fizer a vontade do meu Pai. Mas não está falando de salvação por obras. Sabe qual é a vontade do meu Pai? A vontade do Pai é que todos venham arrependimento e se salvem. Essa é a vontade do Pai. Não tem nada a ver com fazer isso e aquilo. Não é obras. É simplesmente você crer no Evangelho. Essa é a única obra. Se puder chamar de obra, porque a gente não faz nada. Foi Cristo que fez tudo. Mas aqui em Mateus 7, 21, que Jesus falou isso, apartai-vos de mim, era para o joio. Profetizavam, expulsavam o demônio, maravilhas. Sabe o que é isso? Folha. Tudo folha. Resumindo, o joio e o trigo são parecidos? São. Então cabe a cada um se perguntar e se assegurar se é salvo. Cada um. Tá? Não é para eu chegar lá e dizer, eu acho que você não é. Não, cada um. Costumo dizer, eu sei de mim. Não que eu duvide da salvação de ninguém, mas eu boto a mão no fogo por uma pessoa, a minha. A irmã Simone também, que ela está olhando para mim assim de lado, então, por mim e pela irmã Simone, eu boto a mão no fogo. O resto, eu acredito. Mas eu acredito assim, ó. Por quê?
O Júlio, então, eu tenho... deixa eu falar. Deixa eu falar o Júlio. Outra grande verdade, e essa aqui vai dar um nó na conversa toda. Outra grande verdade é que o joio pode vir a se tornar trigo. Impossível, pastor, impossível. Eu sei, foge do exemplo botânico, porque o joio nunca vai ser trigo. Joio é joio, trigo é trigo. Assim como não existe evolução, tá? O joio não vai evoluir e virar trigo. Não. Joio é joio, trigo é trigo. A semente de trigo veio de trigo, a semente do joio veio do joio. Nunca você vai... Pastor, então como é que o senhor acabou de falar que o joio pode virar trigo? O joio pode virar trigo. Era a maravilha do novo nascimento. Jesus falou em 2 Coríntios 5,17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Aí que vem o milagre da salvação. Deus pega o joio, uma pessoa perdida, e ela faz daquela criatura uma nova criatura. Tudo se fez novo. O trigo pode ser transformado o joio pode ser transformado em trigo pelo novo nascimento. Assim como pessoas perdidas, filhas do diabo, que é assim que a Bíblia fala de que não é salvo é filha do diabo. Pode não saber, pode não gostar, não querer, mas é assim que a Bíblia explica. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. Todo mundo nasce filho do diabo. E tem que um dia se tornar filho de Deus, através do novo nascimento. Se não houve novo nascimento, então é trigo. É joio. Mas através do novo nascimento, o joio pode vir a se tornar trigo. Alguém que veio perdido para a igreja, talvez passou anos na igreja, talvez pegou todos os trejeitos na igreja, mas não era salvo. Veio a ser salvo. Eu estou lembrado de alguns casos aqui nessa igreja, que as pessoas vieram, essas pessoas, estou pensando duas pessoas aqui, não vou dizer o nome, não interessa, mas um é o... Não, estou brincando. Mas o que acontece? Elas vieram para a igreja, foram batizadas porque disseram que entenderam e receberam o evangelho, e eu acreditei. Ela ouviu o evangelho, recebeu. Tudo bem, vamos batizar. Batizou. Schloss, beleza, maravilha. 2 anos depois, as mesmas pessoas vieram para mim e disseram assim: pastor, o senhor pode me batizar? Mas eu já batizei você. É que aquela vez, pastor, eu não entendi direito, eu não era salvo. Não. Só que depois eu vim entender e eu vim receber a Cristo. Mas aquele batismo não vale, na verdade. Eu falei, é verdade, aquele batismo não vale. Se você foi salvo depois que foi batizado, então você não foi batizado. O que houve então? Eu batizei. De novo? Não, de novo não. O primeiro não foi nada. O primeiro só foi se molhar. Então eu batizei. Então veja, durante aquele período, eu não lembro, 1, 2 anos, o que eram aquelas pessoas? Joio. Vinham para o culto, essas duas pessoas iam evangelizar a gente. Vinham para os cultos, enganava todo mundo, até elas mesmas. Até que um dia, depois de tanto ouvir o evangelho, entenderam. Gente, você pode ouvir o evangelho, mas se não entender, não compreender, não tem como ser salvo. E essas pessoas, então, que eram joio, vinha para a igreja, tinha batismo, blá. Joio. Eu não sabia. Era um joio. O que houve com elas? Viraram trigo. O novo nascimento pode transformar o joio a trigo. E eu creio que essa é uma das principais razões por que Jesus, o pai de família, falou: não arranque. Deixe para a ceifa. O que é ceifa? É o final. Deixe para o final. Porque pode ser que até lá aquela pessoa se salve. Pode ser que até lá esse joio se transforme em trigo. Botanicamente não faz sentido, eu sei.
Mas o novo nascimento não faz sentido fora do Evangelho. Como que alguém morto espiritualmente vai nascer? Quem vai pagar o preço? Jesus vai pagar o preço. Então entendam isso. O joio pode virar trigo. Então cabe a nós, aí volta, cabe a nós mantermos o Evangelho à frente e no centro, a pregação crente, não só para afastar, amedrontar, deixar o joio desconfortável. Não é só isso, mas também para ver se alcança e quebra o coração e quebra a incredulidade e aquela pessoa que é joio venha a ser trigo. Mas a gente está expulsando, ei, você, fora daqui, seu bando de joio. Quem vai alcançar o joio lá fora? Vão para outra igreja que só tem joio? Vão tudo para o inferno. O mundo vai alcançá-los com o Evangelho? Claro que não. Então vem, o joio pode vir, mas vão vir. Vão ser enfrentados. Vão ser confrontados com a verdade, com o Evangelho, na esperança que eles venham a se converter, a entender e a ser salvos. E se não, deixa que no fim, eu não estou dizendo qual é o fim necessariamente, mas quando chegar no fim do que Deus tem para eles, Deus leva embora, se for o caso. Ou Deus deixa, se for o caso. Mas nós temos que entender que o joio está lá por um motivo. Há sempre oportunidade do joio ser salvo. Quiçá é uma das razões que ele manda deixar crescer juntos. E é lamentável, muito triste, quando supostos servos querem desobedecer e querem julgar quem é joio e fazer a ceifa que não lhes pertence. A ceifa do joio não pertence a nós, pertence a Deus. A nossa ceifa está lá fora, nos campos que estão brancos, prontos para a colheita. Lá que é a nossa ceifa. Não ficar na igreja olhando para um e para outro. Esses dois exemplos que eu dei, vou ser bem franco, quando vieram para mim, eu falei, uau, eu fiquei surpreso. Eu realmente não sabia. Eu não esperava. Pensei que era trigo, mas não era. Para você ver, deixai crescer juntos. E na hora certa, Deus toma conta.